a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E para conversar com a gente sobre o que diz a lei sobre esse assunto e o que será debatido nessa audiência, está aqui conosco o juiz Adilson Dantas, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 11. Bom dia, doutor. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar presente aqui mais uma vez. Bom dia. Doutor, esse é um assunto que às vezes a gente não comenta tanto, passa despercebido pela sociedade, e só quem sofre mesmo, que é a pessoa que tem deficiência, né, que sabe o quão difícil é acessar hoje o mercado de trabalho, né? Como é que está a situação hoje do nosso Estado em relação a esse assunto? É exatamente por isso que o subtema da nossa audiência pública diz que são barreiras visíveis e invisíveis. Esse é um segmento da sociedade que passa muitas vezes despercebido no nosso dia a dia, e nós não temos a dimensão exata das dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência para o exercício livre de suas atividades rotineiras, né? Para a conquista da sua efetiva independência. Então, nós tivemos essa preocupação, e devo ressaltar que essa não é uma iniciativa exclusiva do Tribunal Regional do Trabalho, é uma iniciativa tríplice, que ela conta também com o apoio do Conselho Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência e também da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, do Amazonas, exatamente para que nós possamos incutir na sociedade, discutir essas dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência e tentar trazer proposições para que essas barreiras sejam eliminadas ou pelo menos minoradas. Em relação ao mercado de trabalho, ainda nós temos uma mentalidade, de certa forma, preconceituosa por parte do empregador, porque são sempre adotadas, desculpa, eu não posso dizer são sempre, mas o que se vê com alguma frequência serem adotadas algumas medidas visando burlar o alcance da lei, porque estabelece-se desde a Lei 8.213 uma cota para pessoas com deficiência ou pessoas reabilitadas, ou seja, pessoas que teoricamente tinham uma condição de rigidez física e por uma fatalidade, por um infortúnio, melhor dizer, perderam a sua capacidade plena, né, de realização de suas atividades. Então, o que se faz é conscientizar as empresas da necessidade de inserção dessa categoria de pessoas no mercado de trabalho, porque é uma atitude afirmativa, é uma atitude de integração com a sociedade, é uma questão de cidadania, principalmente, e de valorização da vida. Nós estamos agora no mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, né, da campanha de prevenção contra o suicídio. O suicídio é a forma extrema, na verdade, de se lidar com essa problemática, mas nós temos que valorizar a vida da pessoa com deficiência exatamente para que ela possa se inserir, ou para que ela possa se sentir inserida no contexto social. E ela dizer, bom, eu não sou uma pessoa, eu tenho uma deficiência, mas eu tenho tantos direitos, eu sou capaz de exercer tantas atividades quanto uma pessoa sem deficiência, evidentemente, resguardadas as devidas proporções. E produzir, né, doutor? Exatamente. Agora, do ponto de vista da empresa, a gente sabe que existem essas duas frentes, o trabalhador e o empregador, mas o que se usa, o que se diz como explicação para essa resistência que ainda é grande por parte das empresas? O argumento mais comum que se tem é a dificuldade na contratação da PCD, da pessoa com deficiência, por ausência de interesse desse segmento. Em alguns casos, né, a análise tem que ser efetivamente pontual. Em alguns casos, isso até realmente se vê. Eu não posso citar nomes, mas existe uma empresa localizada aqui no Amazonas que está em uma área geográfica um tanto quanto complexa para ser acessada. E o regime de trabalho dos empregados nesse estabelecimento, ele é de 14 por 14, ou seja, em regime de confinamento. Eles passam 14 dias confinados naquela área e 14 dias dispõem de folga. Ora, veja bem, se você já tem uma pessoa com alguma deficiência de natureza sensorial ou física, enfim,
você vai confiná-la 14 dias num local geograficamente distante, né, de um centro mais desenvolvido, longe da sua família, longe às vezes de alguém que exerce o papel de cuidador, de assistente. E então realmente você tem um déficit na procura por esse tipo de emprego, porque assim, é muito custoso para mim, é muito sacrificante. Mas isso dentro da nossa cidade, aqui em Manaus, por exemplo, que somos uma cidade já com mais de 2 milhões de habitantes, é difícil você dizer que você não tem uma mão de obra disponível para isso. Você tem, o e-social, as empresas que aderem ao e-social, por exemplo, têm acesso a cadastro, existem alguns sites de busca de pessoas com deficiência que botam seus currículos à disposição, o pcd.com.br, o deficienteonline.com.br, enfim, existem diversos meios de se buscar pessoas com deficiência para o cumprimento da cota. O grande problema, na verdade, é a discriminação que ainda existe. É o preconceito que ainda existe por se achar que a pessoa com deficiência ela pode ser menos produtiva, ela pode ser mais um encargo para o empregador do que efetivamente um meio para a realização de sua produção. Doutor, para a gente encerrar, vai ser dia 26, local e hora para quem quiser participar? 26 de setembro, no Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, número 546, na esquina com a Rua Silva Ramos, no nosso auditório, 9º andar, no horário das 8h30 às 13h30. Quem pode participar? Qualquer pessoa, qualquer entidade que esteja ligada ou não à defesa dos direitos da pessoa com deficiência, entidades religiosas, organizações não governamentais, sindicatos de empregados, sindicatos empresariais, enfim, a população de um modo geral. Cada um pode e deve ir lá, expor a problemática, propor soluções também para que juntos nós consigamos atingir um resultado melhor. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, sucesso nessa audiência e bom dia. Eu que agradeço, um bom dia. Um ótimo dia.